O rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, herdou um trono poderoso, mas não o respeito que seu avô havia aprendido através das dificuldades. Em uma noite de bebida e farras, Belsazar ordenou que os vasos sagrados do Templo de Jerusalém, objetos consagrados ao Deus Altíssimo, fossem trazidos para que ele e seus convidados pudessem beber vinho deles, zombando de tudo que era santo. Foi uma afronta direta, uma profanação diante do céu. Os convidados riam, dançavam e brindavam aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Mas no auge da arrogância, o céu respondeu. De repente, uma mão invisível apareceu e começou a escrever na parede do palácio. O salão, antes cheio de música e euforia, foi invadido por um silêncio sepulcral. O rosto de Belsazar empalideceu. Seus joelhos tremeram. O poderoso rei foi tomado pelo medo. Ninguém conseguia decifrar as misteriosas palavras. Mené, Mené, Tekel, Parsim. Nem os sábios, nem os magos, nem os astrólogos. Todo o reino estava em polvorosa, e o destino do império estava prestes a ser selado. Em meio à confusão e ao desespero do rei, a rainha-mãe entrou no salão e lembrou-o de um homem com um espírito excelente, alguém que havia servido durante o reinado de Nabucodonosor. Ela falou de Daniel, o profeta que interpretava sonhos e resolvia mistérios. Imediatamente, Belsazar mandou chamar Daniel e prometeu-lhe recompensas, vestes de púrpura, um colar de ouro e a terceira posição mais alta no reino. Mas Daniel, tão firme e fiel como sempre, recusou os presentes. Ele não se venderia por riquezas, nem se curvaria ao poder humano. Antes de interpretar a escrita, confrontou o rei. Daniel lembrou a Belsazar que Nabucodonosor, embora orgulhoso, havia sido humilhado por Deus até que reconheceu que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Mas Belsazar, mesmo sabendo de tudo isso, não havia se humilhado. Pelo contrário, zombou do Senhor. E assim, seu julgamento foi selado. Daniel então revelou o significado da escrita. Mené. Deus contou os dias do teu reinado e o pôs fim. Tekel. Foste pesado na balança e achado em falta. Parsim. O teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Uma profecia direta, mortal e irreversível. Essa mesma noite, aconteceu o impensável. As muralhas da Babilônia, consideradas impenetráveis, foram transpostas. Os exércitos dos medos e dos persas, liderados por Dário, tomaram a cidade quase sem resistência. Enquanto Belsazar se entregava ao luxo e à arrogância, seus inimigos estavam preparando sua queda. E o que Deus havia dito se cumpriu com precisão. O homem que havia profanado os vasos sagrados foi assassinado, e o poderoso império babilônico passou para as mãos de outro reino. O capítulo 5 de Daniel não é apenas um relato histórico, é uma advertência. Uma advertência para todos os que pensam que podem zombar de Deus e viver sem consequências. O que aconteceu naquela noite ainda ressoa hoje como um lembrete de que o céu observa, pesa e age no seu devido tempo. E nenhum trono, por mais forte que pareça, pode se manter de pé quando Deus decide intervir. A mão que escreveu na parede talvez nunca mais tenha aparecido, mas sua mensagem continua clara. Deus tem o controle. Ele instala reis e os remove, pesa os corações e julga com justiça. E embora seu julgamento pareça demorado, ele sempre chega. A festa de Belsazar representa uma humanidade que ignora os sinais, que celebra enquanto está à beira do abismo. Mas Daniel mais uma vez surge como uma voz profética no caos, como alguém que não se vende, que não se intimida, que permanece fiel mesmo à beira da queda de um império. E isso nos ensina algo profundo. Em tempos de crise, Deus sempre tem alguém que se mantém firme, alguém que diz a verdade, mesmo quando a verdade é difícil, que entrega a mensagem do céu, mesmo quando condena. Esta história também nos lembra que simplesmente conhecer a verdade não é suficiente. Belsazar sabia o que Deus havia feito com Nabucodonosor. Tinha os fatos, mas não permitiu que transformassem seu coração. Quantas pessoas hoje vivem da mesma maneira? Sabem o que Deus fez,
conhecem a palavra, ouviram os testemunhos, mas continuam zombando da santidade, ignorando as advertências e tratando as coisas de Deus com desprezo. E o resultado? O mesmo: julgamento. A mão que escreveu na parede ainda escreve hoje, não nas paredes dos palácios, mas nos acontecimentos mundiais, nas consequências das decisões humanas, nos sinais que anunciam que o tempo se aproxima. No final do capítulo, vemos que Daniel não tomou o trono nem reivindicou o poder, apesar de ter sido honrado com a terceira posição no reino. Isso porque ele nunca esteve ali por ganhos políticos ou pessoais. Era um homem do céu em uma terra estrangeira, um representante do reino eterno em meio a impérios fugazes. Enquanto Belsassar buscava glória e prazer, Daniel buscava fidelidade e verdade. O contraste entre os dois não poderia ser maior. E a lição é clara: o mundo pode tentar nos seduzir com poder, status e recompensas. Mas o verdadeiro servo de Deus sabe que a única coroa que importa é a que vem de cima. E essa coroa não se perde, não se corrompe e não termina com uma invasão ou uma noite de terror. Essa coroa é eterna. Que esta história sirva como um chamado à vigilância. Não sejamos como Belsassar, que ignorou os sinais e zombou do sagrado. Mas sejamos como Daniel, firmes, retos e fiéis, mesmo quando tudo ao nosso redor se desmorona. Porque Deus continua falando. Deus continua pesando corações. E sim, Deus continua escrevendo nas paredes da história. E quando Ele escreve, ninguém pode apagar. Se esta mensagem tocou seu coração, dê um curtir no vídeo. Compartilhe com alguém que precise ouvir esta palavra e se inscreva no canal para seguir esta jornada através da vida de Daniel. Nos vemos no próximo capítulo.